Então, irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar início ao estudo da síntese doutrinária da UISB. E o primeiro estudo dessa sequência fala sobre o dom de variedade de línguas. Queremos convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele é um capítulo que fala sobre o amor. Mas por que ele está aqui como um texto principal para nós estudarmos a variedade de dons de línguas, Porque muito do que se tem de distorção a respeito do estudo desse dom se diz respeito a interpretações erradas do capítulo 13 de 1 Coríntios. Os capítulos de 12 a 14 de 1 Coríntios são capítulos onde Paulo ele vai falar sobre os dons espirituais, a natureza e o uso dos dons espirituais. Então a gente vai estar muito durante essa série de estudos recorrendo a esses capítulos. No início da apostila aí, o dom de variedade de línguas, ele diz assim: cremos na contemporaneidade do dom de variedade de línguas, as quais podem ser de natureza idiomática ou inteligível, estrangeira, e ininteligível ou estranha. Nossa crença na contemporaneidade deste dom tem o fundamento exposto abaixo e obedece às orientações colocadas a seguir. Então vamos primeiro entender o que ele fala aí na questão do enunciado, Quando ele diz assim, cremos na contemporaneidade do dom de línguas, o que ele está dizendo? Que nós congregacionais, nós cremos que o dom de línguas, ele é um dom vigente na igreja contemporânea. Ele é um dom que continua sendo dado pelo Espírito Santo aos crentes a quem o Espírito Santo quer dar, para que ele esteja em uso na igreja hoje. Isso é importante a gente entender, por quê? Porque ele vem a rebater algumas doutrinas que dizem que o dom de línguas, ele não existe mais, ele foi extinto. Existe uma doutrina que diz que não somente o dom de línguas, mas o de profecia e outros dons, eles existiram para
autentificar o ministério dos apóstolos. Então, segundo essa doutrina, esses dons, eles estiveram vigentes na igreja apenas durante o período dos apóstolos. Então, passou o período dos apóstolos, a igreja pós-apostólica, né, ela não tem mais a atuação desse dom como um dom dado por Deus. Porém, quando nós dizemos aqui que nós cremos na contemporaneidade, nós estamos dizendo que o dom de línguas ele não passou, não deixou de existir. O Senhor continua dando à sua igreja conforme Ele queira, né? E de onde vem essa interpretação de que passou, né? É uma exegese errada do capítulo 13 que a gente vai ver aqui no decorrer do estudo, certo? Bom, vamos também explicar qual é a natureza do dom de línguas. Ele diz assim: cremos na contemporaneidade do dom de línguas, as quais podem ser de natureza idiomática ou inteligível, que é chamado de língua estrangeira, e de natureza ininteligível ou língua estranha. Observem aí na Bíblia, no capítulo 13 de 1 Coríntios, que Paulo ele começa dizendo, no versículo 1, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Veja bem, línguas dos homens e línguas dos anjos. O que são as línguas dos homens? As línguas dos homens são os idiomas falados entre as nações, né? É o inglês, é o alemão, é o português, é o espanhol, apenas esses, alguns para exemplificar. Então, essas línguas são as chamadas línguas idiomáticas ou inteligíveis. Por que inteligíveis? Porque são línguas que a inteligência humana ela conhece, ela compreende, né? Ou por ser o seu idioma natural, a sua língua mãe, sua língua materna, ou por ser uma segunda língua que você fez a aquisição dela através do estudo. Você é um poliglota, estudou um outro idioma, aprendeu uma nova língua, mas é uma língua que a nossa mente humana ela é capaz de conhecer. Então ela é o quê? É estrangeira, porque é de uma outra nação, né? São línguas de nações. E a língua ininteligível ou língua estranha, ela é a língua dos anjos. Então essa língua ela é ininteligível, diferentemente da outra, ou seja, a nossa mente humana ela não pode compreender, porque ele é um idioma do céu, certo? E o que acontece? O Espírito Santo opera o seu poder na vida dos crentes, a quem ele quer dar esse dom, e ele pode dar o dom de línguas, tanto da forma idiomática, como da forma estranha, ininteligível, certo? Quando é que ele dá essa... Para que ele dá, né? Qual é a necessidade? O dom de línguas, ele vem como um sinal para Deus comunicar alguma coisa para a igreja. É necessário que no período de atuação do dom de línguas haja também os intérpretes, né? Porque quando o dom de línguas ele é interpretado ou pela pessoa que fala ou por um outro intérprete, ele passa a ser conhecido da igreja e ele se torna semelhante à profecia. Esse dom de língua ininteligível, a pessoa fala consigo mesmo, a língua dos anjos, e ela está santificando o seu próprio espírito, ela está se comunicando com Deus. Ele não é uma comunicação para a igreja, não é uma mensagem para a igreja, mas é uma comunicação do próprio espírito do falante que recebeu o dom, se edificando espiritualmente e conversando com Deus. Agora, é importante a gente também definir o seguinte, que esse dom de línguas que é dado, ele é diferente da aquisição de um outro idioma, né? Quando você estuda um outro idioma, você passa a falar tudo daquela língua, né? Você passa a falar aquela língua. Esse dom de línguas aqui, o Espírito Santo ele vem e ele opera palavras, frases, né? Ele traz uma mensagem, mas uma mensagem que está restrita àquilo que ele quer comunicar. Você não vai ter aqui o domínio. Você pode, por exemplo, falar o dom de línguas
e o Espírito Santo lhe usar para você falar algumas palavras em inglês, por exemplo, mas você não vai ter o conhecimento da língua inglesa, né? Você muitas vezes fala aquelas palavras ali, porque o Espírito Santo lhe usou para falar, mas você nem sabe o que você está falando. Você só vai saber se você também tiver o dom de interpretar. Porém, você vai interpretar apenas aquilo que você falou, sejam algumas frases, né? Ou até um discursozinho maior, mas você vai interpretar aquilo que você vai saber. Mas deixou aquele momento que o Espírito Santo lhe usou ali, você não vai saber o idioma inglês, a não ser que você estude. Isso está claro para vocês estão compreendendo o que é essa diferença entre o dom de línguas, como a língua idiomática inteligível e a língua ininteligível, né? O versículo é esse de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. A base está aí. Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens, os idiomas, e dos anjos, a língua ininteligível. Então, né, se não tiver amor, nada disso valeria. Bom, na segunda parte, ele vai dizer no ponto 1 e 1, no 1.1, fala os argumentos a favor da contemporaneidade. Eu já falei para vocês que existem grupos de cristãos que eles não creem mais na contemporaneidade dos dons. Porém, outros grupos creem, nós cremos na contemporaneidade. Ou seja, esses dons eles estão ainda acontecendo e acontecem conforme o Espírito Santo quer dar. A partir daqui nós vamos ver o embasamento bíblico para crermos nessa contemporaneidade. Podem ser alinhados argumentos a favor da contemporaneidade do dom de variedade de línguas. Não é conclusiva a hermenêutica que se faz de 1 Coríntios 13, de 8 a 13, declarando que o dom, junto ao de ciência e ao de profecia, teriam natureza temporária, deixaram de ter vigência em um determinado momento dentro do período de atuação da igreja. Bom, eu falei isso para vocês, né? Que tem alguns grupos que dizem o quê? Que esse dom ele existiu, né? Não tem como eles negarem, mas eles deixaram, foram assim operados pelo Espírito Santo durante um período, até o período dos apóstolos, e depois disso tudo acabou. Porém, a gente vê que os dons do Espírito Santo, eles são dados para quê? Para capacitar a igreja do Senhor para fazer a sua obra. Então é muito fácil a gente entender por essa lógica que enquanto a igreja estiver exercendo o seu ministério na terra, ela vai precisar de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para poder fazer a sua obra. Então, se vai precisar, o Espírito Santo vai continuar dando esses dons para que os crentes possam fazer o trabalho do Senhor. Então, continuando, ele diz assim: se o propósito primordial dos dons espirituais é o serviço e a edificação da igreja, enquanto esta cumpre o seu ministério, é necessário ser edificada. Todos os dons estão em vigência. No tempo que convém, conforme apraza o Espírito, qualquer dom pode ser concedido. A omissão do dom de variedade de línguas nos versículos de 9 a 13 pode ser entendida como um recurso estilístico, igualmente usado por Paulo, ao levantar as hipóteses contidas nos versículos de 1 a 3. Neles, Paulo omite vários dons, todos eles, porém, são menos importantes que o amor, né? Então, o que acontece? Você vai observar que ele diz aqui que nos versículos de 9 a 13, ele omitiu de falar do dom, ele não falou do 9 a 13, mas ele já tinha falado no dom de 1 a 8, né? Então, a importância do capítulo 13 é colocar em destaque o amor como o dom maior, o amor que está acima de todos os demais dons. Porque todos os demais dons, eles terão utilidade durante o período de existência da igreja na terra. Está associado a isso. Passou o trabalho da igreja na terra, não tem mais necessidade de dons. Mas o amor, ele é a essência de Deus. O amor, ele vai permanecer até o céu, né? Então ele vai dizer assim, esses três: a fé, a esperança e o amor. A fé, porque sem a fé ninguém vai ser salvo. A esperança, porque nós esperamos a volta do Senhor, né? Nos encontraremos com Ele. E o amor, que é a essência de Deus nas nossas vidas. Aí ele diz: porém, o maior destes é o amor.
Mas ele trabalhou muito bem isso. Então aqui você vai ver nos versículos de 8 a 13, quando ele diz aí que essa interpretação diz que os dons, né, de línguas, de ciência e de profecia teriam passado. Mas olha o que ele fala aí, diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Então, observe que quando ele diz no versículo 8 que as profecias passarão, os dons de línguas passarão, ele não determina um tempo para acontecer aqui na terra, né, sem que seja antes da volta de Jesus. Quando vier o que é perfeito. Então, existe uma interpretação com respeito a esse tempo que é perfeito, né? Que seria ali aquele período em que se fechava o cânon da Bíblia, ou seja, terminava o período das Escrituras, terminava o período dos apóstolos. Mas fica muito claro que a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, da manifestação do perfeito, é a volta de Cristo. É aquele momento em que a igreja vai se encontrar com o Senhor, né, no arrebatamento, no reino milenial de Cristo. Esse é o período que se refere ao que é perfeito. Aí ali sim, ali vai cessar tudo, né? Mas atualmente não cessou. Segundo ponto, consequentemente, o verbo pausontai, 1 Coríntios 13:8, traduzido por cessarão, não tem a alegada força de determinar que o dom deixaria de ser concedido ainda dentro do período apostólico. Leve-se em conta que o propósito de Paulo em 1 Coríntios 13 não é definir o tempo de vigência de qualquer dom espiritual, e sim exaltar a dádiva do amor. Então, o objetivo central do capítulo 13 é esse. Os dons foram concedidos apenas para corroborar o ministério apostólico. Então, essa é a outra afirmação que vai dizer por que os dons cessaram. Não, eles serviram apenas para confirmar o ministério dos apóstolos, demonstrar para as pessoas que os apóstolos realmente eram enviados por Deus. Depois que as pessoas viram isso, não havia mais necessidade do dom. Porém, a nossa maneira de crer rebate isso, né? Estão entendendo, né? Isso aqui é um outro argumento que vai tentar dizer por que cessou. E aqui a gente vai ver, quando ele diz assim, mesmo os chamados dons de sinais ou efeito. Então, embora não apoiemos a ideia da continuidade do ministério apostólico, que justifica a autoridade dos crentes de hoje para a realização de sinais, não entendemos que os dons tenham cessado com a morte dos apóstolos. Então há duas questões aqui, uma é o ministério apostólico e a outra são os dons, né? O ministério apostólico, a Bíblia fala dos apóstolos do Cordeiro, né, que são os 12. Quem eram as pessoas que tinham o ministério apostólico? Para ser apóstolo, era necessário que a pessoa tivesse visto Cristo, andado com Ele e visto os sinais de Cristo. Todos os 12 viram os sinais, andaram com Cristo. Esses 12 foram escolhidos como uma classe especial de apóstolos. A partir daí, Deus concede hoje aos crentes dons espirituais para fazerem até alguns sinais, como os apóstolos faziam. Porém, o ministério apostólico, ele é um ministério de coluna, de fundamentação da igreja, ele não existe mais, né? Ele foi restrito aos 12. Mas os dons espirituais, eles continuam sendo distribuídos, como ele fala aqui num parágrafo anterior, de acordo com aquilo que apraza ao Espírito. Não somos nós que escolhemos o dom que nós queremos ter.
Mas é o Espírito Santo que, como lhe apraz, como lhe agrada, ele escolhe o dom que ele quer nos dar, certo? Então, continuando aí, diz assim: os sinais que ocorrem hoje não podem ter o mesmo caráter, isto é, não servem para confirmar a palavra revelada. Contudo, o Senhor não está impedido de realizá-los de acordo com sua soberana vontade. O encerramento do cânon bíblico também não implica na cessação de qualquer dom. O que é perfeito, em 1 Coríntios 13:10, pode ser entendido como a volta de Jesus Cristo ou como o estabelecimento do novo céu e da nova terra, quando a igreja terá concluído o seu ministério, não sendo então necessária a manifestação de nenhum dom, né? Então, nesse período que Jesus voltar, aí sim, aí os dons cessarão, porque ele mesmo vai ser o pastor da igreja, ele mesmo vai estar com a gente. O que é perfeito aí não se refere à formação do cânon. Aqui a outra interpretação não, Deus estava dando os dons, né, enquanto ele estava aberto aquele período que ele estava dando a revelação da palavra. O que é o cânon? O cânon é o conjunto dos livros da Bíblia, né, inspirados por Deus. Então nós temos dois cânones, ou cânones, né? Temos o cânon do Velho Testamento e o cânon do Novo Testamento. Então, nesse período aqui, existe essa outra interpretação que diz assim: enquanto estava aberto aquele período que Deus estava dando aos apóstolos os livros do Novo Testamento até ele fechar, dar o último livro, estavam acontecendo os dons. Chegou aquele período que ele entregou o último livro, Apocalipse, ali, dali para cá, não existe mais, porque a ideia do que é perfeito. Uns entendem que seria a palavra, mas, de novo, a gente traz a ideia. Não entendemos que o que é perfeito ali se refira à formação do cânon da Bíblia, mas o que é perfeito é a revelação de Jesus, a volta de Jesus. Então hoje a gente termina aqui essa primeira parte, né? Queremos pedir a você que esteve acompanhando aqui esse texto, que envie-nos as suas perguntas, se houver alguma dúvida. Se você já é inscrito no nosso canal, nós agradecemos. Se não, nós pedimos que você se inscreva no nosso canal. Pedimos a todos que compartilhem e curtam os nossos vídeos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.